Fala rapaziada, beleza? Mais um videozinho aqui no canal. E hoje nosso assunto vai ser fundo imobiliário, especificamente de shoppings. Mesma dinâmica do vídeo passado, caso você não viu, vou deixar aí na descrição. Mas seria ranqueando os melhores, alguns fundos imobiliários de logística. A gente vai ter a mesma dinâmica para fundos de shoppings, beleza? Então considere se inscrever aí, deixa o like e me manda também sua carteira, tanto pelo LinkedIn, pelo Instagram que tá aí na descrição, ou aqui nos comentários mesmo, beleza? Posso fazer um vídeo analisando a sua carteira, fechou? Então explicando um pouquinho aqui da dinâmica, eu tenho alguns fundos imobiliários separados aqui para fazer uma análise bem superficial, bem rápida e listar eles em alguns ranks, beleza? O rank Zica, que seria um fundo muito bom, um fundo de ancoragem, um fundo com valor patrimonial muito alto, um fundo que paga bons dividendos e também tem boas gestoras e um bom plano de ação. Um fundo de quase ancoragem, um fundo grande, mas que tem que ficar de olho ali em algumas coisas que a gestora faz, alguns planos de ação e tudo mais. Um fundo bom, é autoexplicativo, um fundo que é bom, não se destaca tanto, também não dá tanta dor de cabeça. Tem um ranking aqui nos Tem Melhores, que também é bastante autoexplicativo, é um fundo que você poderia trocar facilmente por outro. E o ranking Compra um Imóvel Logo, que é o fundo que você não quer investir, vai te dar dor de cabeça, mais dor de cabeça que propriamente comprar um imóvel, que vai totalmente contrário do propósito de um fundo imobiliário. E aqui eu separei alguns dos queridinhos da bolsa, que seria o XPML, o HSML, o VISC, o MAL, o HGBS, o CPHS e o FVPQ. Beleza? Vamos começar por algum aqui, eu vou embaralhar, sei lá, vamos começar pelo MAL 11. Estamos aqui com o MAL 11, só lembrando, tá? A gente vai fazer uma análise mais superficial dos indicadores fundamentalistas e não vamos entrar em mais detalhes sobre o fundo, sobre a gestora, sobre o RI. Isso aí é um trabalho para você fazer. Eu vou ranquear, vou dar minha opinião, você tira a sua própria e dá uma procurada no RI da empresa e vê se os planos de ação faz sentido para sua estratégia e tome a sua decisão, beleza? No MAL 11 aqui, ele estava com uma cotação de R$110, vem caindo um pouquinho nesses últimos tempos, como tudo está caindo na bolsa. De uns 6 meses para cá, o IFIX e a bolsa estão caindo bastante. Com dividend yield de 9,30%, um dividend yield bem bom e descontado num momento de oportunidade para a gente estar acumulando cotas do MAL 11. Uma liquidez bem boa de 2.800.000 e uma variação positiva mesmo com essa queda, ficando no positivo de 5 anos atrás em 5%. Um fundo de tijolo do segmento de shoppings com uma taxa bem baixinha, 0,50 ao ano. Número de cotistas, 130 mil. Vacância zerada e um valor patrimonial de 1,5 bilhão. Ocorrência de dividendos. Óbvio que a gente vai ver uma coisa bem comum nos fundos de tijolo, principalmente de shoppings, durante a pandemia, foram vagamente afetados. Ninguém podia sair, ninguém podia fazer compras nos shoppings, que é propriamente um local físico, então esse setor foi muito afetado, mas desde 2022 já se recuperou bastante, está com uma estabilidade muito grande nos dividendos e uma leve tendência de alta nos dividendos, beleza? A gente consegue passar pelos imóveis aqui, a maioria está no Rio de Janeiro, que também é uma ótima economia do Brasil, tá duelando tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo. 4 em São Paulo, 1 em Pernambuco, Alagoas e Bahia. Muito bons os indicadores do MAL 11, nada que destaca tanto, mas nada que deixa tão otimista assim. Pela gestora, acho uma boa gestora e vou classificar o MAL 11 num fundo que é bom, cumpre todos os requisitos. Passando agora para o nosso XPML, vamos dar uma olhadinha. Aqui no XPML a gente consegue ver um gráfico com uma tendência muito boa de alta, então você reinvestir nesses dividendos, o valor da sua cota e da sua rentabilidade só tende a subir. E olha que interessante, com essa queda da bolsa, fundos de ancoragem, fundos com valor patrimonial muito grande, estão simplesmente descontado. A gente pode ver o HGLG, que é o maior fundo da bolsa, descontado. O XPML, que é um dos maiores de shopping, também descontado. Então é uma ótima oportunidade para você entrar. Aqui a gente consegue ver a cotação de R$110, um dividend yield muito bom de 9,60, PVP descontado, abaixo de 1, e essa liquidez de 16 milhões de reais diárias. Então você consegue comprar e vender muito facilmente. Uma variação positiva de 16%, além dos 9% pago, mas 16% na sua cota. Taxa de administração de 0,55 ao ano. Número de cotistas, 500 mil cotistas e a vacância zerada. Muito bom fundo da XP. E verdade, a gestão é da XP, investimentos, então uma gestão muito boa, uma tendência muito boa de alta. Só vem aumentando seus dividendos e muito bem diversificado em questão imóveis, beleza?
8 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia e no resto do país. Muito bom os indicadores da XP, gostei bastante, e também tem uma gestora muito boa, muito confiável, que é a própria XP Investimentos. Eu vou deixar o nosso XPML aqui no Zica, é até de ancoragem, um valor patrimonial de 6 bilhões de reais, muito bom. Passando agora para o nosso HSML, vamos dar uma olhadinha nele. Estamos aqui com o HSML, uma boa e leve tendência de alta na valorização das cotas, cotado a R$ 93,00, um dividend yield muito bom de quase 10%, 9,8%, um PVP descontado de 0,98, PVP de 1, liquidez muito boa, acima de 2 milhões, variação de 11% ao ano, muito bom, dá quase 1% ao ano só na valorização do papel, muito bom, taxa de administração de 1% e 20%, vacância mínima 5%, abaixo de 10% eu considero uma vacância muito boa, e 200 mil cotistas com um valor patrimonial de 2 bilhões de reais. Uma ótima estabilidade de dividendos, não tem uma leve tendência de alta nos dividendos aqui e uma estabilidade muito boa. Falando de quantia de imóveis, ele já é uma quantia mais concentrada, então 3 em São Paulo, 1 em Minas, 1 na Bahia, Alagoas e Acre. Então bem espalhado pelo Brasilzão, mas com pouca quantidade de imóveis. No geral, muito bons indicativos. Agora você vai entrar no RI se você gostou e vai ver todos os planos de ação para o futuro desse fundo, beleza? Eu vou deixar o HSML aqui de quase ancoragem. Ele não tem tanto valor patrimonial assim, quase 1,5 bilhão de valor patrimonial e indicadores muito bons. Ele poderia ter até mais ativos, ele tem poucos ativos, se eu não me engano são 6, mas muito bom indicadores no geral. Passando aqui para o queridinho VISC11, vamos dar uma olhadinha nele. Estamos com o VISC11 aqui, cotação atualmente de R$ 115,00, um dividend yield de 10%, já vou falar um pouquinho mais sobre esse dividend yield acima de 10%, com PVP justamente correlacionado de 0,90, um fundo muito descontado, e se você ver aqui, ele teve uma queda muito forte de R$ 121,00 para R$ 110,00, então a cota dele se desvalorizou R$10 em poucos dias. Isso aconteceu por conta de um relatório que ela soltou, que teria uma leve tendência de diminuir os rendimentos mensais. De R$1 por cotas, iria lá para 80 até o final do ano. Isso não trouxe bons olhos para os investidores, então por isso é essa queda, o mercado precificando o VISC. Muita gente pode ver isso daqui como uma boa oportunidade, o mercado até precificou um pouquinho mais, então depois da queda o mercado já subiu um pouquinho mais o preço, mas novamente uma leve tendência de alta, valorizando quase 1% ao mês, então no ano seria 11%, uma liquidez muito boa, quase 7 milhões de reais, uma vacância um pouco alta, mas ainda assim abaixo de 10, 350 mil cotistas, uma taxa um pouquinho alta de 1,35%, uma boa tendência de alta nos dividendos, coisa que pode mudar daqui para frente, analisando o último relatório inicial. Então, teve uma tendência muito alta dos dividendos, pagando R$1 por cota durante um bom período, desde o final de 2023, mas agora está tendendo a abaixar esse dividendo. No geral, um dividendo muito bom. Sobre os imóveis, olha a diversificação dos imóveis. 7 no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo. Não vou ficar citando todos aqui, senão eu ia passar meia hora, mas praticamente no Brasil inteiro. Então isso é uma coisa que me agrada muito. Diversificação de sazonalidade, diversificação de região. Inclusive, ele tem um shopping que eu já fui, então eu acho muito legal poder ver isso. E eu vou deixar um valor patrimonial de 3,6 bilhões. Eu vou deixar aqui o VISC num de quase ancoragem, belezinha? Por conta de todos esses fatores que a gente acabou de ver. HGBS, vamos passar por ele agora. HGBS, um fundo da mesma gestora do HGLG, do HGRU, fundos muito bons com uma gestora muito boa. Só disso ela ganha muitos pontos positivos. Um dos pontos negativos seria que a cotação dela é muito alta. Você não consegue fazer a bola de neve dela rodar tão rápido. Então você teria que investir R$200 para comprar uma única cota. Isso não quer dizer que tá caro, tá? Porque isso a gente vê pelo indicativo do PVP. Aqui a gente consegue ver que ele tá com 7% de desconto. Mas para sua bola de neve rolar mais rápido, para você conseguir aportar mais vezes no mês, essa cotação de R$200 desanima um pouco. Mas um bom dividend yield, PVP descontado, muita gente pode ver como oportunidade, uma liquidez, mesmo tendo uma cota de R$200, uma liquidez muito boa, de 4 milhões, e a variação no mês de 11% ao ano. Além desses dividendos, uma variação de 11%. A vacância de 6%, a taxa de administração de 0,60 ao ano e 120 mil cotistas, com valor de patrimônio quase 3 bilhões de reais. Muito bom. Sobre os dividendos, uma boa mantedora dos dividendos, um alto pagamento de dividendos chegando a quase R$2 aqui, mas já caiu um pouquinho para 1,75. Uma boa estabilidade.
dos dividendos. Sobre a diversificação, a maior parte está em São Paulo, coisa que eu não ligo muito. Não tem um risco em São Paulo, acontecer alguma coisa. Cara, se acontecer alguma coisa aqui em São Paulo que possa falir todos esses 14 shoppings, tem alguma coisa errada com o estado em si e a gente vai entrar em calamidade. Então, isso não me apavora tanto, uma boa diversificação, fora um em cada canto do Brasil aí. Então, uma diversificação muito boa, vários imóveis. Gostei dos indicadores do HGBS, tem uma boa gestão, mas por alguns pontos ali sobre o valor da cota, não tem um valor patrimonial tão gigantesco assim, mas uma boa diversificação, bons fundamentos. Então eu vou deixar o HGBS aqui num fundo bom. Vamos agora aqui para o nosso penúltimo, que seria o CPHS. Acabei de ver aqui que não é CPHS, é CPSH. Peço perdão aí, pessoal. Mas vamos lá, vamos continuar nossa análise aqui. A gente consegue aqui ver que é um fundo um pouco novo do pessoal da Capitani, um fundo base 10 de shoppings, com dividend yield de 11%, um PVP muito descontado de 0,90, uma baixa liquidez, mas valorizando aí 11% no ano. Um fundo que tem muito pouco cotista, quase 2.000 cotistas só, uma vacância baixa, um valor patrimonial até que considerável, quase 1 bilhão, e um fundo de shoppings. É um fundo novo, desde 2023 ele disse só, mas pagando um bom dividend yield de cerca de 12%, beleza? Sobre a diversificação, tem bastantes ativos, cerca de 8 ativos, 5 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Ceará. Uma boa diversificação, porém, por todos esses pontos, ele não ter tanto histórico, a gente sabe que a Capitania não é uma gestora perfeita, mas é um fundo que tá aí pra gente analisar, para caso se valorize bastante, não tem tanta liquidez assim. Portanto, por ter bons indicadores, mas não ter tanto histórico, não ter muitas coisas, eu vou deixar aqui no Tem Melhores, coisa que você consideraria não investir agora, mas fica de olho em outros fundos. E agora, passando agora para o FVPQ. Agora, desconsiderando esse gráfico aqui, a gente consegue ver aqui, um dividend yield de 15%. Isso aqui tá maravilhoso. Com uma cotação de 70 conto, mas olhando os outros indicadores, a gente consegue ver aqui pelos gráficos uma desvalorização gigantesca nas cotas. Então ele estava valendo R$ 118 e começou a dar uma queda que chegou a R$ 77. Uma desvalorização de 22% ao ano. Então você pode esquecer esses 15% de dividend yield. Você perdeu 22% de desvalorização. Uma liquidez muito baixa. E sobre essa relação do porquê que o dividend yield está tão alto. Quando você tem uma cota ali sendo negociada justo, no valor justo, por exemplo, vamos levar em consideração que ele estava sendo negociado a 1 de PVP. Quando a sua cota começa a baixar, o seu dividendo vai aumentando. Por quê? Porque se você comprar aqui na baixa, seu dividendo tende a ser maior, porque você comprou na baixa. Mas se isso só vai abaixando, o dividend yield também vai aumentando, mas o fundo não é um fundo bom, não está acontecendo coisas boas com ele. Eu não tenho noção do que aconteceu com a gestão, mas olha a instabilidade nos dividendos também. Tem mês que ele paga muito pouco, tem mês que ele paga muito alto. Então não traz essa segurança pro investidor. Fora que ele só tem um imóvel no Rio de Janeiro. Então é um fundo que eu separei para fazer um alerta para vocês terem uma noção na hora de analisar os fundos imobiliários. E eu vou deixar aqui como compra um imóvel logo, que é melhor, que aí você vai ter menos dor de cabeça. Não vale a pena você investir numa coisa tão instável assim, falando de fundos imobiliários ainda, não são nem ações. Belezinha? Então essa foi nossa lista final. Tire um print aí, pega os que vocês acharam melhor dos indicadores, dá uma lida no RI, dá uma lida na gestão e aí toma as suas próprias conclusões. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu pude trazer a minha forma de analisar. Claro que temos o RI também, analisar os planos futuros, os planos passados, como que o fundo está performando. Mas, no geral, é basicamente assim que eu analiso um fundo imobiliário. Considere se inscrever aí, veja meus outros vídeos de como analisar fundos imobiliários, como analisar ações. Deixe sua carteira aí embaixo e muito obrigado pelo seu apoio e